Eu tenho uma notícia para te dizer. Você é filho de Deus. Jesus, quando veio à terra, ele veio à terra como filho unigênito. O que é unigênito? Vocês sabem me responder? Único. Quando Jesus veio à terra, ele veio à terra como filho unigênito. Mas a Bíblia diz que Jesus comprou os homens com o seu sangue. Mas quando Jesus ele sobe para o Pai, depois da missão dele ser concretizada, ele não sobe como filho unigênito. A Bíblia diz que ele sobe como filho primogênito. Alguém sabe me dizer o que é filho primogênito? O primeiro de? O primeiro de muitos. Unigênito é aquele que é único. Primogênito é o primeiro de muitos. Se Jesus é o filho primogênito de Deus, se Jesus nos deu a garantia de sermos chamados filhos de Deus, então o mesmo direito que Jesus ele tem, você também tem. Quem está olhando para cá diz amém? É por isso que na Bíblia Sagrada, Jesus, depois que ele ressuscita, ele vai dizer assim para os seus discípulos: eis que vos dou poder para fazer obras maiores do que eu fiz aqui nesta terra. Olha só, eu vivi em um tempo atrás, meu pastor Roque, anos atrás, não muito tempo, né? Mas em 1995, 96, 97, em 2000, eu vivi um tempo dentro da igreja que os meus olhos viram pessoas entrarem de muleta por causa de paralisia. E depois da manifestação da presença de Deus, no nome de Jesus, estas pessoas deixarem a muleta no altar e sair correndo, andando para casa. Eu vivi em um tempo, eu vi com meus olhos pessoas surda, muda, Jesus curar, e essas pessoas voltarem para suas casas totalmente curadas das suas enfermidades que eram impossíveis aos homens. Tudo isso porque Jesus nos deu poder. O poder Jesus liberou aos homens para fazer coisas maiores que Jesus fez. Mas quem é Jesus? Vamos conhecer tudo acerca de Jesus, ou apenas somente uma pequena parte, 1%. Em que tempo Jesus ele veio sobre a terra? No tempo que Jesus veio sobre a terra, era o tempo que Israel pagava tributos para Roma. E Israel desejava tanto
que alguém fosse o seu libertador para livrar Israel da mão de Roma. Porque Israel, quando pagava os seus tributos para Roma, o povo então de Israel ficava opressos, oprimidos. E por esta opressão, que durou muitos e muitos anos, desde o tempo da Babilônia, Israel sempre quis encontrar alguém que fosse o seu libertador. Então Israel desejava ter um libertador para a sua pátria, para a sua nação. Alguém que organizasse soldados, liderasse um grande exército para vencer Roma. Este era o objetivo de Israel. Mas aconteceu algo que, no período em que Jesus Cristo ia nascer, uma promessa se cumpriu. Uma estrela nova nasceu. Essa estrela nova que nasceu assustou o rei Herodes. Herodes ficou assustado quando ele viu uma estrela nova nascendo. Por quê? O rei Herodes, ele tinha dentro do seu palácio muitas pessoas que eram especialistas, médicos, engenheiros, astrólogos, pessoas que eram curandeiros. Mas naquele tempo, os astrólogos sempre diziam, porque para eles era uma lenda, mas para nós era uma promessa, que se algum dia uma estrela nova, se ela nascesse, era sinal que um rei estava nascendo para dominar o mundo com seu reino. Quando Herodes estava em seu palácio, os astrólogos vieram com toda a sua força para dizer: Herodes, Herodes, está acontecendo. Herodes queria saber o que estava acontecendo, e os astrólogos falaram: Herodes, uma estrela nasceu, e essa estrela brilha muito forte na região do sul. É sinal que um novo rei está nascendo e o seu reino vai reinar sobre toda a terra. E esse rei Herodes, ele é maior do que você. Quando Herodes está no seu palácio, chega 3 magos pedindo autorização para ir na direção da estrela. 3 homens que são sábios, que a Bíblia diz 3 sábios, 3 magos, 3 príncipes. Eles vão até Herodes, porque era preciso, é como se fosse um passaporte, você não pode sair de um país e entrar no outro sem precisar de uma liberação. Eles pediram para Herodes uma liberação para sair, para entrar na terra aonde Roma comandava, que era Israel. E Herodes diz assim para eles: faz o seguinte, vai saber quem é esse que nasceu, porque vai saber quem é esse que nasceu, pega informação, depois venha até a mim e me diga, porque eu quero ir adorá-lo também. Eu quero ir adorá-lo também.
Aqueles 3 homens sábios, inocentemente, ele sai da presença de Herodes, desce na direção da estrela, e a estrela brilha mais forte na região do sul, que é em Belém. E quando ele chega, os 3 magos chegam aonde a estrela está brilhando, pega isso aqui, Maria e José e a criança que nasceram não estavam mais na manjedoura. Esse cenário que você enxerga, que os magos chegaram quando Jesus nasceram, isso é um cenário católico, não existe na Bíblia. Porque Jesus, Maria e a criança não ficaram mais na manjedoura, estava dentro de uma casa. Quando os 3 príncipes chegaram, foi dentro de uma casa. Isso está registrado em Mateus, capítulo 2, versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando aonde? Igreja Viva, Avivamento Central. E entrando aonde? Na casa. Acharam quem? Com Maria sua mãe. E o que? Prostando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros. Isso aqui já foi dentro da casa. Não foi na manjedoura. Foi dentro da casa. E prostando-se o adoraram. E abrindo-se os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Mas Herodes, quando ele ficou sabendo do nascimento da criança, porque a criança iria governar o mundo, ele ficou revoltado, ele ficou irado, ele ficou com desejo de morte, porque a criança nasceu. Vamos lá? Os 3 sábios ficaram com um desejo de adoração quando a criança nasceu, quando Jesus nasceu. O Herodes ficou com desejo de morte quando a criança nasceu. O nascimento de Jesus dividiu 2 corações. O nascimento de Jesus já representava o caminho. O nascimento de Jesus já representava que pessoas iriam o amar e pessoas também iriam o odiar. Sem Jesus tem feito nada. Tudo isso por causa de uma promessa que a estrela indicava que estava nascendo um que iria governar o mundo. Para os judeus, Jesus, ele deveria ser a salvação da nação. Para Herodes, Jesus, ele era uma ameaça para o seu reino. Para aqueles 3 magos, 3 príncipes, Jesus era o Filho de Deus. E eu pergunto para você, quem ele é? Cutuque seu irmão, fala assim para ele,
para você, quem é Jesus? Para um, Jesus ele era uma ameaça do seu reino. Para um, Jesus ele era a salvação do seu reino, para livrar dos impostos, um grande soldado de guerra, aquele que ia vir para acabar com Roma. Para outro, Jesus era uma ameaça do seu reino, para Herodes. Para aqueles 3 magos, Jesus era Deus. Para cada pessoa tem uma visão acerca de Jesus. Para uns, Jesus foi apenas um simples profeta que desceu na terra e acabou seu ministério na cruz. Para alguns, Jesus é apenas uma invenção. Para outros, Jesus é apenas um passatempo que a gente vai citar o nome dele e vir para a igreja. Para outros, Jesus é aquele que aparece e as suas obras não rendem mais. Mas ainda tem um povo que Jesus, ele é mais do que tudo. Ele é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Pai, o seu amigo, aquele que você adora, de corpo, de alma e de espírito. Como é que você vê Jesus? Como é que você vê? Como é que você tem Jesus? A Bíblia Sagrada vai contar um testemunho em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Olha só como esta mulher, ela via Jesus, a visão dela com Jesus. Em Lucas 7, 36 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, em algumas traduções fala que era uma mulher de má fama, e outras traduções fala que era uma prostituta, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Somente isso aí. A Bíblia diz que esta mulher, que era pecadora, levou um vaso de alabastro com unguento. Olha só como as pessoas viam Jesus. Eu tendo somente essa informação aqui da mulher que tem um vaso de alabastro, já é suficiente. Você vai saber o porquê já é suficiente. A Bíblia diz que ela era prostituta, e naquela época, as mulheres que exercia, na época chamada, hoje é profissão, né? As mulheres que exerciam esta profissão naquela época, era por questão de dinheiro, porque foi desamparada, porque não tinha família e não tinha ninguém que sustentasse. Então ela ia viver uma vida de prostituição para adquirir dinheiro e riquezas para sobreviver. Quando a Bíblia me diz que uma pecadora, prostituta, tem um vaso de alabastro, já me assusta. Porque o vaso de alabastro não era qualquer vaso. O alabastro era como se é uma argila muito fina. E era algo muito caro. O vaso, muito caro.
Então ela não era uma pessoa que foi por questão de dinheiro que ela se envolveu nesta vida. Não foi. Porque ela tinha um vaso que até o próprio Judas, ele vai fazer questão de dizer que esse vaso custa 300 denários, ou seja, 12 salários mínimos. Se o salário mínimo hoje fosse, não é, é mais, fosse R$1.000, então ela tinha um vaso que custava quanto? Hein, Igreja Viva? R$12.000. Então não foi por causa do dinheiro. Vamos lá. Provavelmente seja, e eu creio que seja, foi por causa disso. Esta moça, ela sofreu uma decepção. Porque no tempo dela, quando uma família percebia, ouvia que a moça estava num período do casamento, já estava se tornando jovem, família que tinha dinheiro, fazia o seguinte: prometia o filho em casamento para a filha da outra casa, para se juntar às famílias ricas, para não perderem o seu nome. Então o sonho de todas as meninas daquela época era um dia se casar com alguém que a família tivesse condições, porque isso era uma honra. Agora imagina o pai da moça prometendo para uma outra família do rapaz a sua filha em casamento. Imagine agora a preparação do casamento, que não é semelhante aos dias atuais. A preparação do casamento começa, primeiramente, avisando aos amigos, as amigas da noiva. Todas têm que ficar cientes que haverá o casamento. Começa agora a preparação. O cenário é montado. O casamento acontecia, a maioria das vezes, na casa do noivo. Então, a noiva convidava as amigas, porque no dia do casamento, quando o noivo saísse para buscar a noiva na rua, as amigas ficavam com lamparinas, e o noivo ia passando, e as amigas saíam das portas e iam se encontrar com o noivo. E se juntavam, iam até o lugar do casamento, para se encontrar com a noiva. Agora imagina todo o cenário, tudo preparado, mas um dia antes, isso poderia acontecer, um dia antes. Um dia antes. Se a família do noivo resolvesse desistir do casamento, porque alguém poderia bater na porta e falar assim: rapaz, quer dizer que teu filho vai casar com aquela família? Faz o seguinte, deixa a minha família ser a tua família, nós temos umas condições, a minha filha, casa o teu filho com a minha filha. Se a família do noivo desistisse um dia antes do casamento, o casamento era invalidado, era desfeito na mesma hora. É por isso que Jesus, ele vai dizer,
em Mateus capítulo 5, 36, acerca de casamento, que a palavra do crente é sim, sim e não, não. Não tem dúvida. Quer casar, case. Não quiser, não case. Não assuma a responsabilidade se você não quiser casar. Quando a moça era prometida para o casamento, o pai fazia o seguinte: ele preparava e dava para a filha um pequeno vaso. Era como se fosse o dote do pai para a filha. Era o presente do pai para a filha. Ele dava um pequeno vaso, e neste vaso continha um perfume. De acordo à condição da pessoa, era o perfume que se encontrava naquele vaso, ou barato ou muito caro. Era um dote. Isso acontecia com as famílias ricas. Por quê? No dia do casamento, essa noiva, ou a moça que foi prometida, quando a festa estivesse acontecendo no pátio da casa, no quintal da casa, festa, tamborim, tambores batendo, harpa tocando, o povo gritando, as moças batendo palma, a festa acontecendo. A moça, se o casamento acontecesse, a moça iria entrar no quarto do noivo com ele, e no seu momento de intimidade, a moça iria pegar esse vaso que ela recebeu como um dote, como um presente. Ela iria quebrar dentro do quarto, porque a festa está acontecendo lá fora. A moça entrou no quarto com uma porta, uma cortina. Ninguém sabe o que está acontecendo lá. Mas enquanto a noiva estava juntamente com o noivo, antes da noiva ter o seu momento de comunhão com o noivo, ela iria quebrar o vaso, expandir perfumes dentro do quarto e sobre o noivo. E depois ela iria se encontrar com ele, e ela iria dizer essas palavras: achei o amado da minha alma. Se esta moça, ela é uma prostituta, e ela tem nas suas mãos um vaso de alabastro inteiro, sem ser quebrado, tudo aqui já indica e nos mostra que o maior sonho da vida dela, ela não realizou. O maior sonho da vida dela, ela não concretizou. A história da sua vida foi de frustração. E por ela ser uma pessoa frustrada na região, na área sentimental, o que é que ela vai fazer? Frustrar os sonhos de outras pessoas também na área sentimental. Porque toda pessoa frustrada na área sentimental nunca tem um conselho. São pessoas que desacreditam que pode haver uma restauração. Não sei se você já viu, tem pessoas que dizem assim: ó, homem não presta, mulher frustrada na área sentimental. Nem o homem presta.
Tem homem que nunca se deu bem com mulher nenhuma. Casa uma vez, casa duas, casa três, casa quatro, casa cinco, e continua dizendo: a vida é minha. Se não se adequa aqui às minhas ideias, não tem como conviver comigo. Frustrado. Não é macho. Não se sarou. Aquela mulher, por ter sofrido na área sentimental, na área que ela foi ferida, aquele vaso na mão dela de alabastro carregava com ela ódio, porque quando ela olhava, ela se lembrava o que aconteceu. Carregava com ela ódio, rancor, mágoa. Mas teve um dia que ela ouviu falar de Jesus. Os irmãos estão ligados aqui com Deus? Mas teve um dia que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar. Além dela ouvir falar de Jesus, ela também ficou sabendo que Jesus estava na cidade. E quando ela ouviu falar que Jesus estava na cidade, ela também ficou sabendo que Jesus estava na casa de um fariseu. Você sabe como era a casa de fariseu? Quando o fariseu recebia uma visita, ninguém ficava na casa nos seus homens. Mulher nenhuma era autorizada a entrar na casa. Era uma cultura que eles tinham. Era um padrão que eles tinham. A não ser a dona da casa que servia a mesa. A mulher servia para servir. E os homens ali. E quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava na cidade, que Jesus estava numa casa que era proibida mulher decente entrar, e ela era uma pecadora, que tinha uma má fama na cidade, todo mundo conhecia ela. Todo mundo conhecia ela. Ela não quis nem saber das informações que as pessoas tinham acerca dela. Ela queria saber da informação que ela tinha acerca de Jesus. Ela foi, entrou na casa. A Bíblia diz que ela se prostrou por detrás de Jesus. Imagine só a sala cheia de homens. Quando ela entra, isso aqui é óbvio acontecer. Todo mundo começa a olhar para ela. Ela é a atenção agora. Sabe o que os fariseus começaram a dizer? Se esse homem soubesse, se esse homem fosse de fato um profeta, um homem de Deus, ele saberia quem ela é. Quem era ela? Mas Jesus estava ali sabendo quem era ela, e Jesus deixou ela fazer o que ela quisesse. E a Bíblia diz assim, ó: e esta mulher ungiu. Alguém sabe o que é ungir? Jesus, sendo santo, foi ungido por uma pecadora. Se você não dá glória, eu dou glória a Deus. Glória a Deus. Ele era santo, 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 e deixou uma pecadora se aproximar dele. Ele era santo, 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 e deixou uma pecadora cuidar dele.
Ele era santo, 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 santo. E deixou uma mulher que todos rejeitavam, todo mundo conhecia a fama dela, ungí-lo naquele ambiente. Tem uma notícia para te dizer. Fique à vontade com teu Jesus. Fique à vontade. Jesus ama pessoas que ficam à vontade com Ele. Sabe o que eu estou falando aqui? Diante dos pecados que você conhece e até mesmo que pessoas lá fora conhecem, nenhum deles pode te bloquear de você ficar à vontade com Jesus. Jesus está de braços abertos. Jesus, Ele é aquele que abre os braços para aqueles que desejam ficar à vontade com Ele. Uma pecadora ungiu o pé de Jesus. A Bíblia diz assim, que ela chegou no ambiente, chorando, lavou os pés, com seus cabelos, como se faz com uma toalha, enxugou os pés. E ela pegou aquilo que para ela era lembrança de decepção, de mágoa, de rancor, que mudou a sua vida. Ela pegou tudo aquilo e deixou com Jesus. Por isso que Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estão nessas qualidades, cansados, oprimidos, fadigados, me procure. Porque a minha proposta para você é esta: eu vos aliviarei. Porque o que eu tenho para você, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Me procure. Porque o que eu tenho para você é uma transformação de vida. Aquela mulher, ela pega o vaso e quebra. Quando ela quebra, ela derrama em Jesus. Alguém está do lado de fora e sempre tem um Judas para falar. Mas é muito dinheiro que ela está desperdiçando com Jesus. Porque todas as vezes que você se entrega para Jesus, ou quando você coloca em Jesus aquilo que o mundo valoriza, e você não quer mais, e você coloca na mão de Jesus aquilo que o mundo chama de Senhor, e você entrega para Jesus, o mundo também diz, está dando e fazendo um desperdício. Porque o ato de você se entregar para Jesus, para o mundo é um desperdício. Pega isso aqui. O ato de você se entregar para Jesus, para o mundo é um desperdício. Quando você se entrega para Jesus, agora diz assim, ó, virou crente agora, que desperdício. Não vai mais na praia, não joga mais bola, não almoça mais, não toma mais banho. Acho que o mundo pensa assim da gente. Que desperdício. Graças a Deus. Porque aquilo que o mundo chama de desperdício é o momento que nós estamos mais próximo de Jesus. Eu prefiro ter um desperdício lá fora no São João. Prefiro ter um desperdício lá fora que o mundo chama de pular fogueira, para estar na presença de Jesus, servindo a Jesus. O mundo chama de desperdício. Ei, você que é jovem, está seguindo a Jesus, resolveu seguir Ele. Para o mundo, que você está fazendo é um desperdício. Vamos experimentar algo aqui. Para que sexo?
depois do casamento, seja antes. Que desperdício, ei! O que o mundo chama de desperdício, o meu Deus chama de valorização. O que o mundo chama de desperdício, meu Deus chama de intimidade com Jesus. Judas gritou, é um desperdício, porque Judas era todo mudando, andava com Jesus, mas era todo mudando. Tem pessoas que andam com Jesus, mas é mudando. É discípulo de Jesus, mas é mudando. Judas era essa pessoa, andava com Jesus, mas a visão nunca foi espiritual, nunca teve visão espiritual. Ele não via oferta, ele via dinheiro. Ele não via propósito, ele via perda de tempo. Ele não via sacrifício, ele via desperdício. Judas. Mas quando aquela mulher quebra o vaso, pá! Alguém sente o cheiro e diz, esse cheiro eu conheço. É o cheiro do nardo. Nardo é o perfume quando a noiva entra no quarto para se encontrar com o noivo. Quando ela quebra o vaso de alabastro na presença dos fariseus, ela estava dizendo para todos que estavam ali, não só para ela, não só para quem estavam ali na sala, para quem estava lá de fora, que conhecia a fama dela. Achei o amado. Achei o amado da minha alma, e ninguém vai mais me separar dele. Quando ela teve o encontro com Jesus, a fama que ela tinha lá fora, as pessoas lá fora que conheciam a fama dela, teve que sentir o cheiro. Teve que sentir o cheiro. Pega isso aqui. Não tem como uma pessoa que viveu uma vida de pecado, quando se encontra com Jesus, não tem como a sua vida não exalar o cheiro da transformação. É impossível. Uma pessoa que diz assim, virei crente, estou servindo a Jesus Cristo, e a vida dele, aonde ele passar, as pessoas vão dizer, rapaz, tu é crente, né? Cadê ele? Cadê o Robson? Na moto lá. Olha a menina lá, rapaz. Nem ligou. Não foi não, Malbec não, Vara, nem Tio. Foi cheiro de Cristo. Tu é crente? Tu é crente? A pessoa vai lá no teu Instagram, no teu Facebook, no teu status, onde você posta, as pessoas sabem. Tu é crente? Tu é crente? Olha, estou sentindo cheiro de crente. Você anda com a pessoa, você conhece o cheiro da pessoa. Quando eu falo cheiro, não é cheiro físico, com os óleos, não. Estou falando do cheiro da presença. Aquele que se encontra com o amado da sua alma, esta pessoa começa a exalar cheiro. Porque o rancor vai embora, a mágoa vai embora, e a fama de quem te conhece lá fora, esses mesmos terão que sentir o cheiro e terão que dizer, a noiva está tendo um relacionamento com o noivo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus para o pecador, ele é aquele que transforma a vida. Quem é Jesus para você? É uma decisão que nós crentes temos que ter. A decisão de ter uma vida transformada por Jesus. Convido você a se colocar de pé.